Levítico capítulo 24. Yahvé falou a Moisés e disse: Ordena aos israelitas que te tragam azeite puro de olivas esmagadas para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Diante do véu do testemunho, na tenda da reunião, Arão colocará em ordem a chama. Estará neste lugar diante de Yahvé, desde a tarde até a manhã, continuamente. É uma lei perpétua para os vossos descendentes. Arão preparará as lâmpadas sobre o candelabro puro, diante de Yahvé, continuamente. Tomarás flor de farinha e cozerás 12 pães, tendo cada um 2 décimos. Em seguida, os porás em 2 fileiras de 6, sobre a mesa pura que está diante de Yahvé. Sobre cada fileira porás incenso puro. Isto será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada a Yahvé. Cada dia de sábado serão colocados permanentemente diante de Yahvé. Os israelitas os fornecerão como aliança perpétua. Pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão num lugar santo, pois é coisa santíssima para ele, das oferendas queimadas a Yahvé. É lei perpétua. O filho de uma israelita, cujo pai era egípcio, saiu da sua casa e, ao se encontrar no meio dos israelitas, no acampamento, contendeu com um homem que era israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Levaram-no então a Moisés. O nome da mãe era Salomite, filha de Dabri, da tribo de Dan. Puseram-no sob custódia para que se decidisse somente pela ordem de Yahvé. Yahvé falou a Moisés e disse: Tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que o ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Em seguida, falará aos israelitas o seguinte: Todo homem que amaldiçoar o seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Yahvé deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará. Quer seja estrangeiro ou natural, morrerá, caso blasfeme o nome. Se um homem golpear um ser humano, quem quer que seja, deverá morrer. Quem ferir mortalmente um animal deve dar a compensação por ele, vida por vida. Se um homem ferir um compatriota, desfigurando, como ele fez, assim se lhe fará. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, assim também se sofrerá. Quem matar um animal deverá dar compensação por ele, e quem matar um homem deve morrer. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural ou de estrangeiro, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Havendo Moisés assim falado aos israelitas, tiraram fora do acampamento aquele que havia pronunciado a maldição e o apedrejaram. Cumpriram assim o que Yahvé havia ordenado a Moisés. Inicialmente, uma referência que tem nesse capítulo é a questão da luz do tabernáculo, a luz que fica ali na tenda da reunião, que eu achei legal porque é uma cultura que a gente tem até hoje nas capelas, de se há ali um tabernáculo com a presença de Jesus Eucarístico. Então, se ali é uma tenda da reunião, tem que haver alguma forma de luz que indique isso, uma luz perpétua ali. E bem, é um ponto pequeno, mas só que eu achei interessante. Mas vamos lá. O ponto que eu acho mais central desse capítulo aqui, mais importante da gente discutir, é a questão da lei do talião, né? Que vem logo depois. Então, que fala sobre a punição contra a blasfêmia, que fala do olho por olho, dente por dente. O clássico, né? Todo mundo estuda isso na escola, todo mundo sabe como é que isso era. E vamos lá. A gente já teve muitas discussões aqui, tanto sobre o que quer dizer a punição dos crimes na lei ser a morte. A gente falou isso já em vários momentos do Levítico, do Êxodo. E a gente também já falou sobre a questão da ressignificação da lei a partir de Jesus. Não que a lei se torne inválida, mas que nós não nos justificamos mais diante de Deus pela lei e sim pela fé. Então esse ponto é importante, a gente já discutiu principalmente no vídeo do Levítico 19. Mas, vamos lá. Eu queria fazer umas leituras aqui do Evangelho, porque tem uma passagem que é exatamente uma resposta a esse capítulo do Levítico. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42, então a gente vai ter: Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica,
deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá o que te pede, e não volte as costas ao que te foi emprestado. A gente lê isso e pensa, não, ok, então Jesus está falando o quê? Que a lei, então, não é mais válida. Que o que foi dito, mas agora, então, o que vai acontecer é outra lei que está falando e a gente esquece o que foi dito no Levítico. E não, não é isso. Porque no mesmo capítulo do Mateus, antes, a gente tem também ele dizendo: não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Porque, em verdade vos digo, que até que passem o céu e a terra, não será emitido um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. E aí volta o que eu já falei algumas vezes ao longo desse estudo bíblico todo, que é a questão do olho por olho, dente por dente, a fato de que as punições que a gente merece pelos inúmeros pecados, pelos inúmeros erros que a gente comete é a morte. E isso continua válido. Por quê? Porque Jesus vem cumprir isso por nós. Jesus recebe as punições dos nossos pecados por nós. Então, quando Deus, lá no Antigo Testamento, está falando que a punição por blasfemar contra Ele, a punição por fazer tal coisa, é a morte, Ele não está falando não está querendo ser cruel com a gente. Ele está querendo dizer sobre como quem vai carregar esse peso por nós, está pronunciando que quem vai carregar isso é Jesus, que vai ser humilhado, açoitado, furado com uma lança, carregar uma cruz, não nessa ordem, né? Carregar uma cruz e morrer na cruz por nós. Então está sendo pronunciado qual que é a punição dos nossos pecados. E quem que vai cumprir essa punição perfeitamente? Quem vai cumprir a lei até o último i? Jesus. Ele cumpriu a lei, ele morreu pelos nossos pecados. Todas as penas que estão ditas no Levítico sobre os pecados, Jesus sofreu. Jesus não chegou a ser apedrejado, mas enfim, todas as outras diretamente, né? Morreu. E o que é curioso também é porque a questão da cruz, né? Que é um modo de execução não hebraico, mas na verdade um modo de execução romano. Mas enfim, isso a gente vai chegar muito lá na frente. E bem, tem outro motivo também além desse. Por quê? Porque Jesus também disse em outro momento sobre outra lei, né? Que não é só esse motivo dele sofrer as penas por nós. Mas tem a questão também da lei pedagoga, daquilo que é mudado porque agora a nossa justificação não é mais pela lei, sim pela fé. Lá em Mateus também, capítulo 19, versículos 7 e 8 tem: eles, porém, os fariseus estão falando com Jesus, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Ou seja, parte da lei se mudar não é que a lei deixou de estar em voga, mas é que agora o povo estava pronto para uma lei mais completa, mais perfeita, mais próxima daquilo que Deus quer para nós. Então o fato de que algumas coisas deixaram de ser tão duras, entre aspas, no Antigo Testamento, não quer dizer que a lei do Novo Testamento é mais suave, não. Tem muita coisa aqui que Jesus fala que é muito mais rígido do que é no Antigo Testamento. As leis sobre matrimônio, as leis sobre luxúria, as leis sobre o amor, tudo isso é muito mais rigoroso nas leis do Novo Testamento. Então Jesus, mais uma vez, não é que Jesus veio para revogar a lei, mas para cumpri-la plenamente. Então agora que o povo conhecia a fé, conhecia Deus face a face, cara a cara, a gente estava pronto para a lei perfeita. Afinal, como tem lá em Ezequiel também, Ezequiel capítulo 36, dar-vos-ei coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei no vosso íntimo meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardei as minhas normas e as pratiqueis. O fato da lei do Antigo Testamento ser diferente da lei do Novo Testamento não quer dizer que Deus mudou, quer dizer que o povo mudou. As pessoas, a quem a lei se dirige mudou. Tanto porque agora a lei se dirige a todos os povos, não só o povo prometido na aliança de Abraão, mas também porque esse povo também recebeu uma revelação nova em Jesus. Então, toda essa mudança de tom que existe nos dois testamentos não é porque Deus é esquizofrênico, não é porque Deus está diferente um para o outro, é porque o povo que escuta essa lei é diferente. Sejamos esse povo com coração de carne. Por hoje é isso.